Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui pedir a você que não é inscrito que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, ative as notificações para que assim você receba avisos do YouTube dos novos vídeos que eu publicar aqui no meu canal. E se você gostar deste conteúdo, já compartilha com seus amigos, com seus familiares. Seja um propagador do Evangelho e que Deus venha te abençoar tremendamente por essa atitude em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, eu quero aqui, através desse vídeo, deixar a minha opinião no que diz respeito à parte espiritual de um dos assuntos que mais tem sido comentado nos últimos dias no nosso país. Assunto esse no que diz respeito ao assassinato de várias crianças no nosso país em creches. E também o intuito desse vídeo é abrir os seus olhos para que você tenha um entendimento maior de qual é a situação real, o que está acontecendo em nossa nação, na parte espiritual e o que tem provocado esse tipo de atitude em nossa nação. Para muitas pessoas, isso são apenas coincidências ou apenas ações isoladas de terroristas, pessoas com distúrbios mentais ou por atos de psicopatia. Mas não, gente. Tudo que está acontecendo no nosso país é espiritual. Está sendo gerado por espíritos que estão agindo no nosso território. E cabe a nós, como igreja do Senhor Jesus, agirmos, tomarmos uma atitude para que isso não continue a acontecer. Porque se a gente não agir, fatos como estes continuarão acontecendo. Então, em nome do Senhor Jesus, que você ouça esse vídeo até o final, para que Deus venha abrir a tua mente, o teu entendimento, e para que você entenda a real situação de tudo que está acontecendo no nosso país. Amém? E o primeiro ponto que eu quero aqui deixar bem claro, gente, o que está acontecendo no nosso país está sendo gerado por um principado. Eu já vi algumas pessoas aqui, inclusive mesmo a Dani já fez um vídeo com relação a isso, e é por isso que eu também estou gravando, para deixar minha opinião sobre este assunto. Porque, como eu disse aqui, algumas pessoas estão levando isso apenas como um fato isolado, mas não. Se a gente for olhar na palavra do Senhor, os fatos que estão acontecendo, as ações que ultimamente têm sido geradas no nosso país, no que diz respeito à proteção a crianças, ou ações que irão atingir diretamente as nossas crianças no nosso país, estão sendo geradas por um principado que tem agido no nosso país, no nosso território, na nossa nação. Amém? E se a gente for olhar as ações que estão acontecendo, os pontos principais dos últimos eventos que têm acontecido no nosso país no que diz respeito à criança, comparado com a palavra do Senhor, comparado com a Bíblia, a gente vai ver que o que está gerando, o que está por trás destes eventos é gerado por um demônio que a Bíblia identifica como Moloque. Se você for observar nas escrituras, você vai ver que a Bíblia identifica ele como um Deus. Mas antes de tudo, eu quero aqui primeiro identificar quem é essa entidade, quando que ela surgiu, qual povo esse demônio surgiu, esse Deus, né, como a Bíblia relata, teve origem, para que você entenda. Bom, Moloque era um Deus adorado pelos povos amonitas. Se você for ler o livro de 1 Reis, no capítulo 11, lá no versículo 7, você vai ver um relato em que a palavra de Deus diz que o próprio rei Salomão, ele criou altares e acendia incensos a alguns deuses. E um desses deuses era o deus Moloque. E a Bíblia nos relata que esse deus era um deus pertencente aos amonitas, ao povo amonita, povo este que habitava na cidade de Canaã. E um dos pontos principais da adoração a esse Deus era o sacrifício de crianças. Se você for observar todas as vezes que essa entidade é citada na Bíblia, que Moloque é citado, está diretamente associado a ele o sacrifício a crianças. Por isso que nos dias atuais fica claro que o principado que está agindo no nosso país, que tem gerado todo esse derramamento de sangue, principalmente de crianças no nosso país, é o principado chamado Moloque. Amém? E a palavra de Deus deixa claro a advertência que o Senhor faz para que a gente não venha adorar e nem aceitar o domínio, o governo dessa entidade em nossa nação. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 18, no versículo 21, Deus abomina todo sacrifício, toda adoração a esse Deus. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos nos colocar em alerta, nos colocar de pé, para orarmos pela nossa nação, para orarmos pelas nossas crianças. Você que é pai, que é mãe, levante o clamor pelos seus filhos, mas também levante o clamor pela tua nação. Nós, como igreja do Senhor, precisamos declarar o sangue de Jesus sobre a nossa nação, porque de tempos em tempos, você pode ver
que o diabo levanta principados para gerar destruição em nossa nação. E na atualidade, é Moloque que está agindo no nosso país. Só que para algumas pessoas podem surgir a dúvida de que, Jackson, não é porque algumas crianças foram assassinadas que o nosso país está sob influência, sob o governo desse demônio, desse principado. Não é porque foi só agora que teve assassinato de crianças que podemos dizer que o nosso país estava sob domínio ou está sob domínio dessa entidade. Mas eu quero aqui dizer para vocês que o diabo ele é muito astuto no seu trabalhar. Não é porque há pouco tempo atrás não estava vendo sacrifícios direto assim de crianças em escolas, em creches, através de pessoas, de psicopatas, de assassinos, que esse principado já não estava agindo no nosso país. Eu quero aqui deixar para vocês 3 pontos que esse principado tem agido há muito tempo no nosso país, para que você fique em alerta e não seja enganado por pensar que é apenas um fato isolado. O primeiro ponto, não pense você que é só o sacrifício direto de uma criança que é um indício de que Moloque está agindo naquele local, naquela nação, naquele país. Há outras formas de derramamento de sangue ou de influência nas nossas crianças como ato de sacrifício a esse Deus. Há muitas outras atitudes que essa entidade, que esse principado pode estar agindo, fazendo, idealizando como ato de sacrifício de crianças para ele. E nós precisamos ficar em alerta. E o primeiro ponto, que há muito tempo tem sido gerado no nosso país, debates aqui no governo, tanto no atual como nos anteriores, é a legalização do aborto, gente. Essa é uma forma que Moloque tem influenciado a nação para liberar esse tipo de prática. Porque se você observar, quando uma pessoa aborta, há um derramamento de sangue, há um sacrifício de uma criança. E essa criança que é sacrificada a Moloque. Então esse é um sinal direto de que Moloque já está agindo há muito tempo no nosso país. Quantas vezes nós temos visto debates sobre a liberação ou a não liberação do aborto no nosso país. E nós precisamos, como igreja, não permitir que tal ato, que tal movimento seja legalizado, seja permitido. Porque se isso acontecer, será centenas, milhares de crianças sendo oferecidas a essa entidade. Será muito sangue sendo oferecido a esse demônio. Segundo ponto-chave que nos chama a atenção de como essa entidade tem agido na nossa nação para destruir as nossas crianças é o uso da tecnologia de forma exacerbada, onde não há o controle dos pais, onde não há o domínio dos pais no que diz respeito ao uso dessa tecnologia pelas crianças. Se você for observar hoje, as crianças têm acesso às redes sociais, à televisão principalmente, sem nenhum tipo de controle. E elas são influenciadas pela cultura que esses meios propagam. Hoje em dia é muito fácil o acesso à informação de qualquer criança de hoje, 6, 7 anos, consegue acessar qualquer site, desde que tenha acesso a um dispositivo móvel, a um computador, ou até mesmo a televisão. Então cabe a você, cabe a nós, ficarmos em alerta para restringir o acesso das nossas crianças a esse tipo de conteúdo, porque se isso não acontecer, preste atenção, as nossas crianças serão influenciadas como já tem ocorrido. Se você parar para observar, nós somos a geração mais tecnológica que já existiu na face da Terra, a chamada geração Z, a geração que tem acesso a qualquer tipo de informação muito rápida, mas também é uma geração que é altamente influenciável por essa tecnologia. E quem está por trás de toda essa influência é Moloque. As crianças hoje estão totalmente abaladas, têm um psicológico fraco, sofrem facilmente com depressão, não conseguem ouvir um não conseguem ouvir uma restrição de seus pais, não aceitam mais ser corrigidas, porque tudo hoje é aquilo que a mídia prega como verdade. Então, se você não educa os seus filhos, presta atenção, o mundo está educando e quem está no governo do mundo atualmente é Satanás. Então, se você pai, se você mãe, não estiver educando o teu filho como a Bíblia diz, porque a palavra do Senhor diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, ele não se desviará dele. Então, se você é um pai negligente, se você é uma mãe negligente, você está deixando o seu filho sendo educado, guiado, ensinado por um principado que vai destruí-lo, que vai gerar morte espiritual do teu filho. Possa ser que não seja o derramamento de sangue, mas será a perda da alma dessa criança. Será assim um sacrifício direto a Moloque. Então, se você não quer que seu filho seja influenciado por esse tipo de entidade, começa a educar o teu filho no caminho que a palavra de Deus me ensina e te ensina. Caminho esse gerado através da palavra de Deus. Então, aí já é outro ponto que eu observo, o domínio dessa entidade sobre as nossas crianças, justamente pela falta de cuidado dos pais, pelo abandono do cuidado dos seus filhos. E é aí que eu quero entrar agora no terceiro ponto, que é a orfandade. São crianças que são abandonadas, crianças rejeitadas, crianças órfãs, infelizmente,
de pais vivos, pais que não cuidam dos seus filhos, pais que abandonam seus filhos para serem educados pelo mundo, pais que não se preocupam em ensinar o caminho que seus filhos devem seguir, como eu disse aqui. E é um dos pontos fortes em que Moloque tem atuado na nossa geração, gerando orfandade dentro dos lares, pais ausentes, pais que não se preocupam com o cuidado de seus filhos, pais que não se preocupam na educação dos seus filhos, pais que rejeitam seus filhos, e aí essas crianças crescem sendo educadas, sendo cuidadas por pessoas estranhas, sendo guiadas pelo domínio do mundo, pelos ensinos que este mundo prega. Se você não quer que o mundo influencie o seu filho, começa a educar ele no caminho que ele deve seguir, começa a pregar a palavra de Deus, começa a ensinar a palavra de Deus para o seu filho, começa a atuar como pai, começa a ser o pai que ela precisa, o pai que corrige, o pai que ensina, o pai que educa, e não um pai ausente, que o abandona, que o deixa de lado, se preocupando apenas com o seu próprio umbigo. Você tem um dever de cuidar do teu filho, porque se você não cuida, o mundo começa a cuidar do seu filho. Só que a educação que o mundo prega é contramão à educação que a palavra de Deus nos ensina. E aí, mais uma vez, essa criança se perde, essa criança se desvia do caminho do Senhor, essa criança se rende ao domínio desse demônio, dessa entidade. E aí pode chegar um ponto em que o teu filho irá se perder a sua alma, e mais uma vez Moloque sairá ganhando dessa situação. Mas preste atenção em uma coisa aqui que eu quero deixar bem claro para você. Além de tudo isso que eu já contei para você aqui, além desses pontos que eu já relatei aqui para que você fique alerta a partir de agora, nós precisamos também olhar à luz das Escrituras. Nós estamos vivendo em um tempo onde nunca se houve tanto ataque no que diz respeito à parte espiritual na nossa nação. E se você for observar todas as vezes que uma nação ela era altamente atacada, você vai ver que isso era gerado porque naquela nação havia uma promessa, naquela nação havia uma profecia liberada para ela, seja de uma prosperidade, seja de uma libertação, seja de um avivamento. Mas todas as vezes que aquela nação passava por um grande ataque, por um grande levante de Satanás, é porque havia uma promessa, havia algo liberado do céu para aquele povo. E não é diferente para o nosso país, eu creio nisso. Se você for observar, está muito claro de que Satanás está com grande ódio da nossa nação. Por isso que ele tem se levantado para destruir a nossa nação. E uma das coisas que para mim fica claro é a promessa do avivamento, do último avivamento que vai acontecer na terra. E as profecias liberadas há muitos anos atrás e até recentemente é que o nosso país será o berço, será a gênese desse avivamento. É no nosso país que se iniciará o último avivamento. Então o diabo sabe disso. Então o diabo vai se levantar de todas as formas, de todos os jeitos para destruir esse avivamento, como ele atuou na antiguidade. Se a gente for observar, quando o Senhor prometeu a Abraão que dele sairia uma grande nação, um povo que adoraria ao Senhor dos exércitos, um povo que se prostraria, um povo que seria temente e obediente à sua palavra, o diabo não se alegrou com isso. Então, Deus liberando a promessa de uma grande nação surgindo de Abraão, fez com que o Satanás se levantasse para destruir essa promessa, abortar a promessa de Deus através de Abraão. Então, se Deus falou que ia surgir uma grande nação, o plano de Satanás era destruir essa promessa para que não surgisse uma nação através da vida de Abraão. E aí, se você for observar, lá em Êxodo, no capítulo 1, você vai ver que o povo de Israel foi levado para o Egito. Esse foi um plano que Satanás bolou para destruir a promessa de Deus de fazer daquela nação uma nação próspera. Então o plano de Satanás foi destruir a promessa de Deus. Então se Deus está dizendo que será uma grande nação, eu vou destruir esse plano e vou acabar com eles a ponto de serem extintos. Só que, meu querido, não tem como a promessa de Deus ser extinta. Não tem como nenhum ser barrar aquilo que o Senhor já decretou na minha e na tua vida. Não tem como. O diabo pode se levantar, pode burlar o plano, o projeto, arquitetar toda uma cena. Ele pode iniciar, mas a promessa vai se cumprir, porque foi assim que aconteceu. O diabo fez com que aquele povo fosse cativo ao Egito, se tornasse escravo, para que fosse extinto. Só que mesmo assim a palavra diz que o povo crescia em número, ano após ano, a ponto de chamar a atenção de Faraó e ele dizer: olha, daqui a pouco esse povo será maior que a nossa própria nação, que o nosso próprio povo. Então vamos acabar com esse povo, vamos extinguir essa possibilidade. E o plano que o diabo lançou no coração do Faraó foi que toda criança que nascesse a partir daquele decreto fosse morta, assassinada, para que não ocorresse o risco daquela nação, do povo de Israel, dominar o povo do Egito. Só que, meu querido, ainda que o diabo se levante para te aprisionar, para destruir o projeto e o plano de Deus na tua vida,
ele vai ser derrotado, ele será destruído, porque a promessa não vai se extinguir, não vai ser destruída. Por mais que o diabo se levantou através da vida de Faraó para destruir o povo de Israel, para destruir o povo judeu, a Bíblia diz que o Senhor levantou um libertador daquele povo, que foi Moisés. E aí você conhece toda a história que Deus levantou Moisés e libertou o povo do Egito. Outra coisa que a Bíblia nos relata foi quando o povo de Israel vivia sob opressão, mas o Senhor tinha liberado uma promessa através do profeta Isaías que iria nascer um libertador que os tiraria das amarras de Satanás, que ia libertar aquela nação, fazer do povo de Israel um povo livre. E aí mais uma vez você vai ver lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, que a promessa não foi abortada. Ainda que planejassem o fim da promessa, o aborto da promessa de Deus, o assassinato do projeto de Deus, eles não conseguiram. Porque houve o decreto, mais uma vez, para que as crianças da época de Jesus fossem assassinadas, para que o plano do Salvador não acontecesse, para que a promessa da libertação do povo de Israel não acontecesse. Só que, mais uma vez, os planos do Senhor não foram frustrados, porque Jó disse, lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ainda que Roma se levantou para destruir a promessa que Deus havia feito a Israel, de que enviaria o libertador, eles não conseguiram, e Jesus veio e libertou. Hoje nós vivemos essa liberdade dada através da vida de Jesus, e atualmente a nossa nação tem recebido profecias de que seríamos o berço do avivamento, do último e grande avivamento dessa nação. E você acha que Satanás está feliz com essa profecia? Você acha que Satanás está imóvel a essa promessa? É óbvio que não. Então, um dos meios dele abortar e destruir a geração desse avivamento é acabar com a geração que irá gerar esse avivamento. Então ele vai bolar de todos os jeitos planos para destruir a promessa de Deus. Como eu disse aqui, através da liberação do aborto, através da orfandade nas crianças, através do abandono da paternidade, do cuidado dos pais para os seus filhos, para que essa geração se perca, porque eu creio que a geração que está surgindo agora é a geração do avivamento. Então o diabo ele já está arquitetando todos os planos possíveis para destruir essa geração, para abortar essa geração, para matar essa geração, minar essa geração, para que a promessa do avivamento não ocorra na nossa nação. E como a igreja está, eu vejo a igreja imóvel, uma igreja que não abriu os olhos, que não se tocou ainda, gente. Nós temos uma promessa, nós temos uma profecia de que nós seríamos o berço do avivamento, do grande e último avivamento. E o diabo já tem arquitetado e agido para destruir essa promessa, abortar essa promessa. Mas aqui em nome do Senhor Jesus eu declaro que o diabo não vai destruir a promessa de Deus para a nossa nação. Nós seremos a nação do berço do avivamento, do último e grande avivamento. Seremos a nação que vai originar esse avivamento. Mas o Senhor precisa que eu e você, que nós como igreja, nos coloquemos de pé, em oração, em intercessão, declarando o sangue de Jesus sobre a nossa nação, para que esse principado seja destruído, assim como os outros que já vieram antes dele, como o principado da corrupção, onde a igreja se levantou, e em nome de Jesus ele foi destruído. Através do poder e do sangue de Jesus ele foi destruído, foi derrotado. Então nós precisamos agora levantar um clamor pela nossa nação, pelas nossas crianças, para que esse principado seja destruído, para que a promessa do Senhor venha se cumprir na nossa nação. Porque a palavra de Deus deixa claro que os planos do Senhor não serão frustrados. Mas é preciso que nós, como igreja, tomemos uma atitude para que mais vidas não sejam perdidas, para que mais crianças não sejam sacrificadas, seja através de chacinas, assassinatos, do aborto, da orfandade ou de qualquer outro ato que mine a vida, que acabe com a esperança dessa criança, desse jovem. Então você, pai, ore pelos teus filhos, interceda pelos teus filhos, repreenda toda ação maligna contra os teus filhos na tua casa. Você tem um dever de fazer isso. E nós, como igreja, temos o dever de levantar um clamor pela nossa nação, para que todo principado, principalmente esse que tem agido atualmente no nosso país, principado chamado Moloque, que tem destruído a vida de centenas de crianças, seja destruído, caia por terra. Eu não sei se você viu, mas tem um vídeo aí rolando na internet de um satanista falando que mais de 10 mil crianças seriam sacrificadas no nosso país a favor da atual presidência que está agindo no nosso país. Vocês lembram quando eu postei esse vídeo dando conta de um trabalho satânico? O que não foi postado foi o início desse mesmo vídeo. A Jesus. Parece que em prol do Deus.
como a igreja está inerte. Parece que o povo está levando isso na brincadeira. Entenda uma coisa, você pode brincar de ser cristão, você pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Eu acredito que aquilo foi real. Então eu, como igreja, estou intercedendo pelo nosso país para que isso não venha a acontecer, para que esse número inaceitável de vidas não sejam perdidas e oferecidas a essa entidade. Então abra os teus olhos, como igreja, em nome de Jesus. Vamos orar e interceder pela nossa nação, para que o diabo não venha mais tocar em nossas crianças, para que o diabo seja derrotado e que o plano do Senhor para nossa nação aconteça, para que a promessa do avivamento seja cumprida em nome de Jesus. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, que esse vídeo seja um alerta para você pai, você mãe, ou para nós como igreja, que a gente venha abrir os nossos olhos e olhar com um olhar mais espiritual, olhar com mais seriedade para tudo que está acontecendo no nosso país, não levar na brincadeira, que o diabo não está brincando. É muito sério, gente. São almas sendo perdidas, sendo sacrificadas, oferecidas a esse demônio, enquanto a igreja está brincando. Então vamos levar isso com muito mais zelo e cuidado. Que este alerta toque no seu coração, que essa palavra que eu estou aqui dizendo para você faça sentido, e para que nós nos coloquemos em posição de ataque espiritual, a orar, interceder pelas nossas crianças, pelo nosso país, pelo nosso governo, para que nenhum principado ou potestade venha destruir as obras do Senhor para nós, as promessas e as profecias que há sobre a nossa nação. Amém? E é isso. Essa era a minha opinião sobre tudo que está acontecendo. Esse é o alerta que o Senhor colocou no meu coração e eu trago aqui para todos nós, que a gente venha olhar com um olhar muito mais sensível agora para tudo que está acontecendo, não venha brincar, levar na brincadeira. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.